Meio ambiente sem militância, Gabriel Ricardo por aqui, e eu indico pra você tem aquelas raquetinhas elétricas, a mulher lá em casa fica em choque, seu guerreiro, toda vez que eu boto pra funcionar aquele negócio, pra pegar os mosquitos que tá tendo surto de dengue aqui no Brasil, seu guerreiro. Nada mais importante do que seu celular estar com 100% da bateria. Primeiro, atenção, a carga da sua raquete. É isso, porque você tem que caçar aí os Aedes aegypti, ó, e batalhar com ele ali, ó, para não pegar sua família, não pegar seus filhos, porque estamos passando por um grande surto de dengue, seu guerreiro. E já colocando na tela aqui para o pessoal em casa, de 2024 ele se depara para 2025, seu guerreiro. Alguma impressão sua acerca desses números? Gostaria só de fazer um comentário aqui. Antes de mais nada, nos perdoe. Feliz Ano Novo, pessoal! Estamos agora aqui entrando em 1905, né? Desejamos muita paz, muita saúde, muita alegria aí. Que você tem esse 1905 de muito crescimento profissional e pessoal, né, Gabriel? Acho que a gente esqueceu de desejar Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo 1905 aí para vossa mercê, né? Que nessa época ainda Exatamente. Acho que a falava gente vossa mercê. esqueci, eu não sei nem, não tenho nem roupa para fazer esse episódio. Isso, não estamos com os nossos ternos e gravatas, mas é verdade, Exato. seu guerreiro. Aqui é uma coisa importante, né, do Rio de Janeiro, que você mesmo comentou, que boa parte da capital ter saído também de lá do litoral, né, lá da parte do Rio de Janeiro, e ter ido para o Planalto Central também se devia à grande lata de lixo que o Rio de Janeiro era à época, né, seu guerreiro? É triste, né? Se a gente for para os primórdios, né? Todos os países desenvolvidos passaram por essa realidade. For pegar a Europa, pegar outras regiões, teve esses súbitos, né? Só que desde então, desde 1800 e bolinha, esses países já planejavam planos de ação pensando em até indústrias. Por exemplo, pegar na Europa e Inglaterra, tinham grandes fornalhas, que eles já queimavam coisas, que eles tentavam criar uma, uma saúde na cidade, né? Um plano de sanidade, literalmente. E aí, qual que é o ponto aqui? Passa ano e sai ano, a gente não tem um planejamento, ou seja, desde 1905 a gente tem os mesmos problemas atuais, né? E se você pegar na Europa, pegando o gancho disso, a Europa até traz um outro problema posterior de tanta tentativa de tratar esses resíduos, eles começaram a ter problemas de ar, que eles queimavam sem controle. Então, assim, esse primórdio, essa origem, traz inclusive novas tecnologias para esses incineradores, grandes fornos queimando, transformando aquilo em energia, mas eu preciso também agora conter esses dióxidos, entre outros pontos aqui, de geração química, né, contaminante. Então, assim, se cria uma indústria, se cria um sistema, um planejamento para esse controle. E no Brasil, até hoje, a gente está falando aqui, não tem indústria de reciclagem, não tem indústria de incineração, não tem, não tem, não tem. Então, bem-vindos a 1905. Ou seja, o Rio de Janeiro, em 1905, já começa a ter esses percalços. Literalmente, um dos motivos, como o Gabriel trouxe, vamos construir Brasília, fazer outra coisa de uma capital e deixar esse lixão aqui. E será que o Rio de Janeiro mudou muito? Com certeza não, como várias regiões do Brasil até hoje, não tem indústria, favelas, entre outros, crescimento desordenado, o caos é o mesmo, a diferença agora é que a gente tem internet, acho que a gente está desde 1905 morando em cima de lixo, o que diferenciou que a gente tem agora internet celular. Exato, e aqui é até dito nessa notícia aqui, né, que é do Multi-Rio que a gente pegou, que em 1905 eles tiveram ali um dado de que o número de pessoas que morriam era maior do que o das pessoas que nasciam, graças às questões das doenças que se espalhavam ali pela população, pela falta de saneamento básico. E bem-vindos! Aí, ó, feliz ano novo, É, Réveillon 1905. Estamos numa situação parecida, porque aqui em a São voz Paulo, mercê. que é para vossa mercê. É importante nós termos aqui em São Paulo para vocês que essa tabela aqui, inclusive, está desatualizada, que nós chegamos em 200 óbitos graças à dengue aqui no estado de São Paulo. Parece um número pequeno, mas para uma doença que só dependia da questão do saneamento básico para ser resolvida, é um número gigantesco de mortes. Exato. E só está controlado, é bom dizer, né, seu guerreiro?
Só tá controlada a questão da febre amarela aqui no Brasil, porque teve vacina há poucos anos atrás, graças àquele surto. Vocês se lembram, o pessoal até irracional, pô, matando macacos, uma coisa horrorosa aí que foi feita anteriormente, mas graças aí àquela campanha de vacinação que o quadro não tá pior, porque o mosquito é o mesmo, né, seu Guerreiro? Exato, senão a gente estaria no mesmo cenário, mais gente morrendo do que nascendo em pleno 2025, quer dizer, em 1905, aqui no Brasil, da febre amarela. É um Feliz ano absurdo. novo! Feliz ano novo. Feliz ano novo. E é isso aí. Aqui também tem, seu guerreiro. A gente não tá falando de nada fora da caixa, né, para fazer uma resolução desses problemas. Tem o grande exemplo aqui da Coreia do Sul, né, seu guerreiro, que eu gostaria que você comentasse aqui pra gente da solução que foi feita em pouquíssimo tempo pela Exato. Coreia. Ou seja, a Coreia sai do pior país de saneamento, de 20 a 30 anos, hoje é a principal referência de saneamento básico, principalmente com água e esgoto. Aí você vai me falar, ah, a Coreia é menor, a Coreia é isso, aquilo. Galera, 60% dos municípios hoje só tratam água e esgoto no país. 40 e poucos por cento dos municípios não tratam esgoto. Ou seja, a gente está falando de 100 e poucos milhões de brasileiros estão tomando água com esgoto caindo na mesma água que esse cara toma. É um absurdo isso. É o que o Abraham fala. Então, se a gente está num cenário um pouco melhor, esse é o nosso desafio no Farol de planejamento, é colocar, como o Abraham já comentou em alguns programas, o próprio Arthur, questão de 2, 3 bi, metade de um estádio de futebol de Copa, garantiria aqui uma bela evolução, quiçá 100% para a gente também se transformar num país decente, né? E de bastidor, eu conversando com o Gabriel, você vê o cenário do Brasil, você vê a sucata de país que a gente está, exatamente por isso. É inadmissível um cidadão aceitar esse tipo de situação de lixo, de água, de esgoto, achar que isso é normal. Enchente, esgoto a céu aberto, dengue, febre amarela, pontos aí de proliferação de moscas e mosquitos, é um absurdo. Literalmente o Brasil tá a Deus dará, e não é só politicamente, é estruturalmente o Brasil tá a passos lentos. Então, de novo, brincadeiras à parte, pessoal, a gente está vivendo sim em 1905, quiçá pior, porque a gente tem tecnologia, tem um monte de ferramenta e não pratica, não tem interesse público de lado nenhum executando, seja aí do nosso governo atual, seja do governo passado, com as ideologias e cada um falando de direita, esquerda, cara, meio ambiente, não tem lado, tem planejamento, tem execução, tem saúde pública. Eu faço uma pergunta aí para você de casa: quanto um hospital gasta? Imagina o custo para um SUS, agora carnaval, agora outras situações, festas que a gente tem aí em calendários em grandes cidades, o volume, o custo que eu gero por falta de saneamento com crianças, com idosos, com pessoas aí sendo afetadas, inclusive se o Aquaman foi para o SUS, quanto que o Aquaman gastou no SUS simplesmente por dar uma mergulhadinha na praia no Guarujá? É um absurdo o que a gente não investe em saneamento básico e o que isso reflete principalmente em contas de hospital público, em reflexo da gente dispor, jogar literalmente esgoto na água que a gente bebe. É isso, seu guerreiro. E aqui a grande analogia que a gente tem na tela é muito válida. E por que que a brincadeira de Feliz 1909 para você que está em casa, que nós estamos mais de um século atrás do mundo desenvolvido. Muitas vezes você pensa com a sua família, como é que eu vou criar meus filhos nesse país? Eu preciso ir embora. Eu tenho que ir para algum país da Europa, algum país desenvolvido da Ásia, para os Estados Unidos, para o Canadá, para países longe daqui do Brasil, para conseguir ter uma vida minimamente digna, porque nós estamos literalmente um século atrás dessas potências, né? Porque aqui você vê o caso da Coreia do Sul. Em 1961 para 2012, aí, grosso modo 30 anos, a gente tem o país saindo de 2% de saneamento básico para 90% de saneamento básico. E hoje o Brasil, para fazer isso sem politicaiada,
sem grandes shows, né, pirotécnicos de campanhas eleitorais, que na última eleição municipal foi gasto aqui no Brasil 5 bilhões de reais. A última estimativa, sem roubar, tá? Sem fazer licitação aí bilionária para os amigos do rei ficarem ainda mais ricos. Com 2 bi a gente resolveu o problema. Então, quer dizer, surgiu aí há pouco tempo, seu guerreiro, um escândalo aí que foi exposto, que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, investiu no curso aí dos últimos 15 anos, 20 anos, não me lembro ao certo, 7 bilhões de reais em filmes que faturaram, né, um depara, 66 milhões de reais. Quer dizer, são filmes que são feitos para diretores aí, esses artistas ganharem salário, tudo, mas as pessoas não têm interesse de assistir, as pessoas não vão nem às salas de cinema, faturam uma mixaria em relação ao que poderia ser faturado com grandes indústrias de cinema, como Hollywood, como Bollywood na Índia, né, que também é uma indústria grande de cinema lá, tem um mercado endereçável de mais de 1 bilhão de pessoas na Índia hoje, e a gente tem uma agência nacional que pega do teu dinheiro que você paga ICMS, PIS, COFINS, IPTU, até umas horas para você bancar filme, para você bancar fundão eleitoral, para você bancar toda a sorte de vida de reizinho para todo mundo que vive em Brasília, e você manda os seus restos quando você aperta lá a tua O botão digital. descarga, o botão da descarga, para a mesma água que a tua família vai consumir, que você vai fazer para cozinhar, para tomar água da torneira. Meu amigo, se você não fica chocado que a água que você toma da torneira vem cheia de totô, eu não sei o que dizer para você, seu guerreiro. Que país que estamos, né? E é, de novo, é inadmissível e inacreditável um cidadão que tenha um tico e o teco não ficar aqui revoltado com esse cenário. É por isso que a gente está aqui no Farol, trazendo essa informação de forma lúdica, para a gente também trazer esse tipo de força para os nossos guerreiros, até para a gente mudar isso do dia para a noite, porque não dá mais, não dá mais. Para quem quer ficar no Brasil e para quem quer seus filhos cresçam e progridam aqui, é inadmissível um país como o Brasil, nesse século, com o volume de tecnologia que a gente tem, aceitar esse tipo de cenário. É isso, seu guerreiro. Eu acho que o grande recado para vocês, fora a brincadeira de ano novo aí para vocês, óbvio que a gente não tá nesse cenário, é para que você se conscientize que na próxima eleição, porque agora eles não vão fazer nada mesmo. Eles só vão fazer ali coisas emergenciais se der polêmica no Instagram. É assim que os políticos brasileiros lidam hoje com a realidade. Se der repercussão no Instagram, se você for encher o saco dele na rede social, é que ele vai fazer alguma coisa. Porque ele não tem medo de ninguém. Né? As pessoas desistiram de ir para as ruas, elas ficam lá adorando políticos em redes sociais. Não, meu prefeito, meu deputado, meu senador, meu presidente. Força de mobilização zero para resolução de problema. Agora, para adorar essas figuras como deuses, a gente vê o tempo inteiro por aí. Então, o nosso trabalho aqui, como Farol da Liberdade, como meio ambiente sem militância, é você olhar para dentro da sua realidade, para o Brasil de fato que você vê quando você abre a janela da sua casa e pensar: eu pago imposto de Dinamarca e vivo no Zimbábue. Eu quero Exato. resolver esses problemas aqui para ontem, cara. E grana tem, né, seu guerreiro? É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo programa.